Bom, gravando então. O nosso texto, então, é o texto da Jacilene Silva, que é uma professora nordestina, que ela tem uma série de livros muito bons, são muito bons os textos. Ela fez uma série de livros pequenos, meio que condensando, assim, né? E eu já tinha lido esse texto com o pessoal do Clube de Leitura. Bom, então, né, partindo do ponto que ficou naquela videoaula que eu coloquei para vocês, nós entraremos, então, na segunda onda. É claro que a gente tem um espaço bem grande entre a primeira onda e a segunda onda, e esse espaço se dá especialmente por conta do entreguerras, da Primeira e da Segunda Guerra, né, propriamente. Mas é importante a gente marcar sugestões, tá? Assistam Women at War, 1914-1918. Vocês vão encontrar no YouTube, tá? É um documentário que trata da participação das mulheres na Primeira Guerra Mundial. Eu não dou mais a mesma aula de Primeira Guerra depois de assistir esse documentário. Tá? Você tem outro panorama, é outra história, se você colocar as mulheres no jogo. Inclusive, o texto que eu trabalhei essa semana com o pessoal de contemporânea foi muito para marcar para eles que o texto é um texto tem uma narrativa homocentrada, né? As mulheres aparecem sempre como contingentes, do tipo assim, os homens foram para a guerra, teve crise econômica. Não entra nessa frase crise econômica que o salário das mulheres era mais baixo, que elas ficaram sustentando a família, que elas tiveram que assumir o trabalho dos homens. Nada disso entra. Então, assim, a gente tem uma narrativa excludente das mulheres. E é contra essa narrativa que, né, eu foquei essa disciplina e que eu quero trabalhar. Que é necessário se fazer uma nova narrativa da história, na qual as mulheres também figurem como partícipes, porque elas participaram. Então, há um silêncio constante, né, nas narrativas históricas. Esse texto é espetacular nesse sentido, assim, porque ele é um texto muito bom e sem uma base crítica, a gente lê ele. Que texto ótimo. É essa base crítica que eu quero montar com vocês. Vocês lerem um texto, mesmo ele sendo ótimo factualmente, vocês terminem e digam, a narrativa desse texto não está legal. Não está legal porque as mulheres não estão aqui. Bom, mas eu quero ponderar algumas coisas, né? Então, além da participação das mulheres na Primeira Guerra, que é algo, né? E eu não estou falando só de campo de batalha, como enfermeiras, eu estou falando segurando as pontas, indo para as fábricas, né? Várias mulheres ricas, muitas, inclusive mulheres ricas norte-americanas, se mudaram para a Europa nesse momento, e elas passam a assessorar empresas para fornecer creche para as mulheres poderem trabalhar nas fábricas. E algumas passam ainda a denunciar o tipo de trabalho que essas mulheres vão ter e os problemas de saúde que elas passam a ter em função do tipo de peso, do tipo de postura na hora do trabalho, etc. Inclusive do tipo de alimentação, do fato de que muitas adoeciam trabalhando e não se tratavam, porque se elas parassem de trabalhar, a família parava de comer, e aí elas acabavam morrendo, né? Então, é interessante marcar, né, que mesmo não tendo uma onda feminista, nós temos ação. Bom, e aí nós temos, né, a década de 20. A década de 20 tem uma mudança, e ninguém amarra isso com o feminismo, né? Por isso que hoje a gente tem uma enorme crítica dessa teoria das ondas. Vocês já ouviram falar certamente da revista Vogue,
né? É uma das revistas de moda mais antigas que tem. A Vogue foi uma das primeiras publicações a usar o termo Girl Power. E quem é que ela vai colocar na capa da revista, né, com esse título, Girl Power? A mulher da década de 20, que nós conhecemos por melindrosa, o cabelo à la garçonete, né? São as mulheres que vão cortar os seus cabelos curtos e vão passar a usar meias de seda, que era proibido para moças de família, tá? Salto, batom, também era proibido para moças de família, né? Elas vão começar a frequentar teatros, espaços públicos sozinhas, vão ir à praia, e tudo isso a revista coloca nisso, né? No Girl Power. Às vezes eu costumo comentar que, por exemplo, o processo de depilação, ele é moda. É uma moda que virou exigência, mas era uma moda, né? Por isso a gente tem idas e vindas da moda. Mas um dos elementos que vai fazer com que as mulheres passem a se depilar é, primeiro, as saias encurtarem. Porque até as saias encurtarem, as mulheres não tinham por que se depilar, né? Então, elas passam a depilar as pernas no momento em que as saias encurtam, e aí, sob a meia de seda, os pelos aparecem, e a ideia de que essa perna, né, lisa a diferenciava dos homens. E a outra questão também vai ser o encurtamento das mangas, inclusive o surgimento dos vestidos de alça, que também vai levar à depilação de sob o braço, porque também era uma coisa que não tinha por que ser com o tipo de roupa que as mulheres usavam antes. Quem já viu, tem o famoso quadro, né, aquele é a origem do mundo. Para quem não conhece, eu vou compartilhar a tela aqui. Tá, então, assim, esse é o quadro A Origem do Mundo, ele é de 1866 e é considerado, então, um escândalo daquele período, né, essa amostra, né, de uma buceta feminina, tá? Então, isso acaba sendo um escândalo para a época, e, aliás, até hoje né? Tem muita gente que ainda se choca, mas vejam bem, né? Esse processo de retirada de pelos, ele está nesse processo de uma maior ocupação do espaço público pelas mulheres também. E veja bem, né? Ser falada, estar dentro dos textos dos jornais, seja pela roupa, seja pela postura, tudo isso acaba fazendo com que essas mulheres tenham algum tipo de ingerência no mundo, né, e ocupem espaço nesse espaço público. Então, nós temos esse momento da década de 20, e no qual nós vamos ter uma grande quantidade, inclusive, de mulheres escritoras, artistas, pintoras, ou seja, mulheres fazendo atividades que até então eram consideradas próprias do masculino, porque não se considerava que uma mulher tivesse criatividade suficiente para ser artista. Então, essa já é uma das forças, né, da década de 20. A própria figura da estrela de cinema, embora conformada, né, aos desejos masculinos, ela também passa a ser um modelo de atitude para as meninas que vão ao cinema, né? Coisas como fumar, como beber em público, como conversar com uma pessoa estranha na rua, etc. Né? Então, várias dessas ações passam a... E veja bem, né, principalmente nas primeiras décadas do cinema, não estou falando da década de 50, que aí é outra coisa, né, mas nas primeiras décadas do cinema, nós temos, inclusive, um aumento das possibilidades profissionais para as mulheres.
Hoje nós sabemos, por exemplo, que nós vamos ter mulheres cineastas nesse período, contra regras, quer dizer, não só dentro da indústria, mas também dentro dos filmes, as mulheres aparecem fazendo coisas, né? Greta Garbo, por exemplo, vai fazer papel de espiã, fez, né, uma rainha que vestia roupas masculinas, né, a Rainha Cristina, e que no qual, inclusive, a gente tem o primeiro beijo lésbico no cinema, né, é no filme A Rainha Cristina, que é uma bitoca entre amigas, mas é o primeiro. Mas, de qualquer forma, a própria Greta Garbo já é uma mulher que traz um modelo de gênero não tão padronizado. E aí, né, a gente sabe que em momentos de crise econômica, os primeiros direitos a serem cortados e perseguidos são os direitos das mulheres. Então, a gente tem uma década de 30 um pouco menos forte nesse sentido, embora a gente tenha um aumento significativo das mulheres de classe média trabalhando, até mesmo, em alguns casos, mulheres assim, começando a ocupar espaço dentro das universidades, né, tendo ensino universitário, seja como médicas, como advogadas, como jornalistas, né, que são algumas das primeiras carreiras que a gente encontra essas mulheres, mas tem um documentário da série Cosmos, eu acho que é o episódio 6, Irmãs do Sol, em que vocês vão ter toda uma análise das mulheres astrônomas, inclusive que é a cientista que descobriu o fato de que o Sol não era uma pedra incandescente, mas uma bola de gás incandescente, né? Ela descobre a matéria das estrelas, né? Cecília Pines, tá? E são mulheres desse período, né? Em geral, elas eram trancafiadas, né, numa salinha dos fundos para fazer cálculos, mas nós vamos ter, sim, as primeiras astrônomas. Então, a gente tem uma ampliação dessa atuação das mulheres no espaço público. E aí, claro, a Segunda Guerra, e a gente sabe, né, da atuação das mulheres na Segunda Guerra. Tem o segundo episódio do Woman at War, que é o Woman at War 1939 a 1945, né, que analisa mais. Eu, sinceramente, assim, claro que o documentário é maravilhoso, mas ele não me trouxe tanta novidade quanto da Primeira Guerra, tá? Porque eu já tinha noção do trabalho das mulheres, né, ligadas à Segunda Guerra. E aí a gente sabe que elas foram desde franco-atiradoras, né, pilotos de avião, elas estiveram muito dentro, espionagem, códigos, né, as mulheres foram extremamente partícipes, né, nesse processo da Segunda Guerra Mundial, e elas foram tão partícipes, que parte do dinheiro rende, especialmente para os Estados Unidos é ainda mais rico da Segunda Guerra Mundial, né, vai ser investido em campanhas de propaganda do tipo, ok, a guerra acabou, agora voltem para casa. Devolvam os trabalhos para os homens e voltem para casa. Fiquem quietinhas em casa. Eu sempre brinco que as mulheres que se envolveram na Segunda Guerra até podem ter voltado para casa, mas as filhas delas saíram para não voltar mais. E se a gente pega a década de 50, né, a gente tem de 45 a 58 uma pesadíssima propaganda no sentido de a mulher em casa, a mulher fazendo, né, sendo a rainha do lar, eu brinco que é os programas, né, Honey, I'm Home, né, em que a Honey está sempre pintadinha, bonitinha, né, o cabelinho pronto, aquela saia, balão enorme. E aí, se a gente for olhar pelo olhar da história da moda, né, a gente tem um retorno, inclusive, de modelos de vestimenta semelhantes ao século XIX.
a gente tem aquela quantidade enorme de saias, né? 7, 8, 9 saias, uma cinturinha de vespa, né? Cintura finíssima, e se volta a usar os sutiãs, aqueles pontudos, né? Que na verdade é um sutiã que não é mais o espartilho, mas que tem, né, uma forma toda para caracterizar a mulher de seios fartos, ancas largas e, ou seja, né, a boa parideira. Então, a gente tem então um retrocesso moralista fortíssimo na década de 50. A Chanel, que é uma figura que eu acho assim, extraordinária, admiro um monte. Mas ela apoiou nazistas, não é bem assim, tá? Aliás, sugestão de leitura, A História Secreta do Chanel número 5, tá? E aí vocês vão entender um pouco, né, esse jogo da Chanel em termos políticos, que é bem complexo, mas eu ainda acho que ela tem uma das melhores frases do mundo, né? Quando levaram ela para interrogatório, vejam bem, ela não passou aqueles maus tratos que outras mulheres francesas passaram por ter sido amantes dos nazistas, como se elas tivessem escolha. Isso nunca foi levado em conta, de que essas mulheres podiam estar fazendo coisas não por serem nazistas, mas porque era um jeito de sobreviver naquele mundo em guerra, né? Mas a Chanel não passou por isso, porque quando ela foi levada para interrogatório, menos de 2 horas depois, um carro mandado pelo próprio Winston Churchill foi buscar ela. Por isso que eu acho que ela tinha, né, correio duplo ali. Mas aí perguntam ela sobre ela ser amante de um jovem oficial, 20 anos mais novo do que ela. E a resposta dela é muito genial. Ela diz para o interrogador: meu filho, eu tenho quase 60 anos. Rapaz de 30 queria deitar na minha cama. Você queria que eu dissesse não? Né? Maravilhoso. Bom, mas o fato é que a Chanel tinha fechado a maison dela em 38, 37, 38, porque ela disse que esse não era mais um momento para a moda, né? Por conta do avanço da guerra, que ela já percebia. Ela retorna, ela reabre a maison, e ela, inclusive, vai ser chamada de ultrapassada, não sei o que, mas ela reabre a maison com a seguinte frase: eu não lutei 20 anos da minha vida para as mulheres poderem sair confortavelmente às ruas, para elas serem de novo amarradas em saias enormes e bustos estruturados. Então ela volta e vai lançar o terninho Chanel, que depois vai ser super adotado, né, pela figura da mulher profissional, mulher que vai para a rua, que vai trabalhar, etc. Tem umas entrevistas dela, é muito legal, assim, né? Ela falando um pouco mais velha, e ela dá uma entrevista já na década de 60, 70, e ela chega, quando começa, né, estoura realmente a segunda onda, e ela diz assim: eu sei que eu deveria apoiar essas moças que estão usando mini saia, eu sei, o meu histórico diz que eu devo fazer isso, mas eu sou uma mulher do século passado e eu não consigo achar isso elegante. Eu sei que eu estou errada. É muito interessante assim, o ponto de vista dela. Bom, mas aí nós temos um livro em 1948, Divisor de Águas, que é O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Veja, ele é uma das maiores influências da segunda onda, mas ele não está em nenhuma das ondas. A Simone vai escrever um livro, ela é uma filósofa, e eu acho muito importante a gente marcar isso, a filósofa Simone de Beauvoir, porque ela foi o tempo inteiro tratada como a mulher do Sartre. Inclusive, há alguns anos saiu uma coleção no Brasil chamada Os Filósofos, e que publicou a Simone entre os filósofos, e aí tinha os desenhinhos, assim, tipo uns miguxinhos, assim,
né, dos filósofos, e a Simone aparece de mão com Sartre. Quer dizer, ela não existe, né? Ela é a esposa do Sartre. Ou como ela foi chamada quando ela veio ao Brasil em 62, a prostituta do Sartre, porque eles não eram casados legalmente, tá? Então, reconhecendo esse lugar, a Simone vai fazer, então, toda uma busca, né, teórico, histórico, biológica, para recuperar por que as mulheres aparecem como o segundo sexo, e ela vai tentar desmistificar no texto dela, então, esses mitos a respeito, né, do comportamento feminino, e mostrar que esse comportamento feminino é moldado e não algo intrínseco, natural. Então, ela vai ser a primeira teórica a desfazer da naturalidade do comportamento feminino, embora Meryl Sonecraft já tivesse dito, né, em parte, que a educação moldava, em parte, essa natureza, ela vai além, né, em dizer que toda essa natureza é moldada. E o que acontece, né, o que vai dar esse salto no final da década de 50, início da década de 60. Nós chamamos as pessoas nascidas pós-1945 até 1955 de baby boomers, né? Por chamado baby boom pós-segunda guerra, em que você tem um aumento imenso da natalidade no pós-guerra e logo depois, também, principalmente na década de 50, após ali o período de reconstrução, entre 45 e 50, nós temos, entre 50 e 60, um aumento muito acelerado da qualidade de vida nos países de primeiro mundo. Ora, o que o aumento da qualidade de vida faz? Ele vai liberar um maior número de pessoas para o que nós chamamos de profissões liberais, ou seja, profissões que não vão exigir mãos, braços, né? Nós vamos, então, ter um incremento de professores, de economistas, né? Uma série de profissões que vão surgindo. As próprias profissões universitárias aumentam nesse período. E nós vamos ter uma entrada a partir de 56, 58, mais ou menos, uma entrada cada vez maior de mulheres nas universidades. Essa entrada de mulheres nas universidades começa a mudar a estrutura das universidades. Essa estrutura envolve o fato de que essas mulheres não se enxergam no ensino universitário, né, no ensino de história, como a gente leu no texto da Michelle Perrot, né, e elas começam a fazer perguntas e querer encontrar outras mulheres dentro, né, dos seus cursos, dentro da história, dentro da percepção de mundo. Conjuntamente com isso, em 62, 63, nós temos o lançamento da pílula anticoncepcional, que vai também, né, começar a modificar a vida sexual das pessoas antes do casamento e também pós o casamento, por se poder, né, escolher, fazer um planejamento familiar, principalmente, claro, estou falando dos países de primeiro mundo, né, poder fazer um planejamento familiar em relação ao bem-estar das famílias, né, a divisão do coeficiente de salário e de bem-estar de vida, etc. Nós temos a própria a construção do estado de bem-estar social ao longo dos anos 1950, que também vai garantir, né, para muitas famílias a possibilidade de bolsas de estudo, né, então, de um avanço em termos econômicos e, portanto, sociais. Entre o final da década de 50 e metade dos anos 60, nós vamos ter também o nascimento do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, né? Esse movimento dos direitos civis para os cidadãos negros
e isso é um movimento que passa também a se espalhar pelo mundo e por outros lugares, e esse movimento começa a dar a tônica para englobar. E as feministas, assim como aconteceu na primeira onda, que elas vão na esteira, né, do movimento anti-escravagista, elas vão ir na esteira do movimento dos direitos civis e começar a questionar, né, também o lugar das mulheres em relação aos direitos civis e em relação, né, ao mundo e à sua posição social, etc. Um livro que também vai ser muito marcante nesse período é o livro da A Mística Feminina, e a Beth Friedan é uma socióloga, e a Beth Friedan faz um recorte para analisar as mulheres brancas de classe média e percebe que essas mulheres que têm, aspas, tudo, são absolutamente infelizes e muitas delas, inclusive, alcoólatras, que é um fenômeno que os Estados Unidos abafa, né? Que é o alcoolismo das mulheres de classe média, brancas de meia idade. E aí ela começa a se perguntar, bom, se, né, tudo aquilo que as propagandas dos anos 50, né, a respeito do American Way of Life, diziam que era felicidade, né, embalada, e não é, onde é que está? E aí ela vai, então, fazer esse livro para repensar esse lugar das mulheres, e o livro acaba sendo, então, um dos grandes inspiradores desse movimento de segunda onda, que vai passar a questionar, né, além de todos os outros questionamentos que já vinham, né, de antes, como a questão da violência, como a questão da ocupação do espaço público, elas já, em muitos lugares elas já votavam, mas não em todos, elas passam a questionar a moralidade sexual. E, junto com a moralidade sexual, também as imposições estéticas sobre as mulheres. E vejam bem, né, nem Beth Friedan ficou livre disso, porque a maior crítica que se fazia a ela na época que ela era feia. Mas essas imposições estéticas passam, então, a vigorar. E nos Estados Unidos, né, o grande inimigo que elas elegem vai ser o concurso de Miss América, no qual, então, tem a famosa história da queima de sutiãs, que não foram queimados, porque os bombeiros não deixaram, mas, de qualquer forma, elas jogaram aquilo no lixo, né? Tudo aquilo que impunham para elas como uma mulher de verdade, é assim, é assado, anda assim, anda assado, põe livros na cabeça, fecha as pernas, faz isso, faz aquilo, né? E isso vai ter uma mudança em tudo. Muda cabelo, muda a maquiagem, muda a saia, que vai ficar cada vez mais curta, muda o comportamento, sai para a rua, namora, tem transas antes do casamento. Então, assim, é uma mexida muito forte na forma como a sociedade encarava o comportamento feminino. Maio de 68, né, que é um movimento também bem famoso na França e que se espalha por vários lugares, né, um movimento de juventude, pouca gente fala que, além, né, da questão política própria, né, das bandeiras de 68, é que o acendimento do pavio da revolta dos estudantes foi que a Sorbonne proibiu os meninos de visitarem as meninas nos seus alojamentos da universidade e vice-versa. Ou seja, né, não podia mais um ir dormir no quarto do outro. Está proibido, isso é imoral. Tá? E aí os jovens foram para a rua. E veja, nós temos aí um choque tremendo, né? E esse choque também envolve elementos como afetividade. Eu não sei se vocês já assistiram um filme que é um clássico, Juventude Transviada, foi traduzido para o Brasil. E esse filme, gente, é um filme clássico, assim, né? James Dean, Natalie Wood.
E o nome em inglês é Rebel Without Cause, né? Rebelde sem causa. Mas a gente vendo o filme sabe que o rebelde não é nem um pouquinho sem causa, tá? Mas há ali uma mudança sistêmica bem interessante. No tipo de... Primeiro, no tipo de roupa, né? Por quê? Porque a maioria dos jovens já saía do ensino médio vestindo terno e gravata. E os jovens desse período, né, finalzinho dos anos 50, eles passam a se vestir como os operários. Usar camiseta, que era uma roupa de baixo, né, que se usava por baixo da camisa. Então, assim, tirar a camisa e começar a usar só camiseta é o equivalente a andar com sutiã à mostra. Então, os homens passam a usar camiseta, em geral com jaquetas de couro, né, ou de nylon, que eram jaquetas mais comuns entre a classe operária, as jaquetas jeans, o próprio jeans, né, ele era uma roupa mais operária, porque é uma roupa de desgaste e não, né, uma roupa bonitinha, passadinha, etc. E aí, nesse filme, a gente nota uma das demandas dessa juventude, e essa demanda é afetividade, carinho. Significa que aquela estrutura de família dos anos 50 já não funcionava mais. Os meninos queriam ser abraçados pelos seus pais. Eles queriam carinho. E isso, eles também não... Assim, as meninas também não querem mais só a cobrança. Elas querem o orgulho dos seus pais, coisa que também elas não tinham. Então, vejam bem, a quebra de estrutura é tsunâmica, né, nesse período, né, que a gente pode marcar ali entre 58 e 69, 70, né, é tsunâmica, é um troço muito, né, mexe muito com tudo. E ainda nós vamos ter o crescimento de lideranças, né, e é muito interessante que algumas dessas lideranças vão extrapolar. Veja bem, duas das maiores lideranças norte-americanas, elas extrapolam o próprio movimento negro, que é o Martin Luther King, que se torna, né, um herói, inclusive para a juventude branca, né, e que em parte se alia aos direitos, aos movimentos de direitos civis, e a própria Angela Davis, que começa, né, como ativista do Panteras Negras, mas ela é uma antropóloga e ela vai ser uma das primeiras mulheres negras a chegar ao lugar de professora universitária. Aí vocês entendem por que ela passou 10 anos na lista da CIA como uma das pessoas mais perigosas do mundo. Pessoas, não mulheres, pessoas mais perigosas do mundo. Por quê? Porque uma mulher ativista, feminista, declaradamente comunista e negra, num lugar de poder como de professora universitária, nossa, era demais, né? E eles vão, inclusive, prendê-la com uma acusação falsa, né, de terrorismo, e Ângela, que é a criatura maravilhosa que a gente sabe que vai para a cadeia e faz alguns dos melhores trabalhos sobre o sistema prisional norte-americano enquanto está na cadeia, né? Ela é realmente incrível. Mas são lideranças que extrapolam, né? Que acabam indo em direção extrapolam os seus lugares, né? Dentro do movimento negro. Uma outra sugestão se chama She's Beautiful When She's Angry. Né? Ela é bonita quando está braba. Ele é o melhor documentário que eu conheço sobre a segunda onda. Tá? Claro que está bem focado nos Estados Unidos, mas ele tem as memórias das ativistas, inclusive, né, algumas dissidências internas, como o fato de que as mesmas mulheres que diziam, poxa, né, o movimento de esquerda, quando a gente fala de feminismo, eles nos olham e dizem, ok, mas não agora, não vamos desviar da nossa luta. Essas mesmas mulheres fizeram isso com as mulheres lésbicas.
ok, vocês estão certas, mas não agora, vamos deixar para depois? Não é a nossa bandeira principal? Pois é, elas fizeram a mesma coisa. Mas é interessante, né? E aí elas falam também da recuperação, de como é que elas fazem a recuperação da figura da bruxa, que era uma coisa que as mulheres da primeira onda, né, as sufragistas, já tinham feito, de recuperar a figura da bruxa, mas ali tu tem uma duplicidade, né? Elas fazem essa recuperação, mas ainda você tem os jornais usando a figura da bruxa para desfazer delas, né? E para marcá-las como, sei lá, né? Inimigas da humanidade, etc. Mas na segunda onda, elas já vão recuperar e vão trazer muitas coisas, né, que vai, inclusive, ser costurada com elementos New Age, era de Aquários, né, o sagrado feminino, o renascimento do paganismo, né, o neopaganismo. Então, assim, a crítica que se faz à sociedade estabelecida também se vai fazer essa recuperação, né, de elementos históricos para que, quando se critica, se tem alternativas. Então, eu vou criticar o cristianismo, eu trago o paganismo e o sagrado feminino como, né, e isso já eram assuntos que vinham sendo debatidos, recuperados por vários pensadores dentro das academias desde os anos 50, né, porque os antropólogos passam a trabalhar, e uma das figuras, né, que os antropólogos dos anos 50 e 60 vão se deter mais vai ser sobre as chamadas religiões da Grande Mãe. A partir daí, a coisa vai se desenrolando. O próprio movimento dos direitos civis, ele tem, claro, uma frente muito forte, né, no movimento negro, mas ele também vai ter uma frente nos movimentos indígenas, né, nos Estados Unidos. E aí as questões de ancestralidade, de totêmicas, né, vão aparecer, isso vai vir em livros. Então, você tem essa onda toda que vai misturar todas essas ideias. Junto com isso, nós temos um discurso, né, que é muito forte no feminismo, pelo menos até a Primeira Guerra Mundial, e que também vai ser retomado, que é o discurso pacifista. E esse discurso vai entrar de frente, vai bater de frente com a Guerra Fria, e principalmente com a Guerra do Vietnã. E ele também vai ser assumido pelo movimento negro, né, que passa a dizer, não, nós negros somos mandados para morrer na Guerra dos Brancos e não ganhamos nada com isso, né, porque quando a gente tenta ir votar, a gente pode apanhar, pode sair morto, mesmo que legalmente a gente tenha o direito. Aliás, até uma coisa interessante, né, de se pensar que essa não obrigatoriedade de votar, né, tão defendida nos Estados Unidos, também tem a ver com o fato de nós não queremos que os negros votem, né, então a gente vai criar um ambiente, posso dizer até um pouco, uma palavra mais moderna, né, tóxico, que eles não vão querer se aproximar das zonas eleitorais. E aí, claro, né, não tem representação, e se você não tem representação, você não participa da construção das leis. Prof, eu posso fazer um comentário? A questão dos movimentos por direitos civis nos Estados Unidos, muitas vezes também a gente fala muito do Martin Luther King, do Malcolm X, dando aula mesmo, e a gente esquece de figuras femininas que foram importantes também, né? Como a Rosa Parks, por exemplo, que foi... A Rosa Parks, sim. Aconteceu com ela no ônibus, né? Acabou praticamente deflagrando esses movimentos nos Estados Unidos. E até caiu no Enem uma questão dela. Eu fiz um vídeo numa História, por Favor, que eu acabei dando contexto a essa questão. E também a Maya Angelou, enfim, tem figuras femininas, muitas, assim, não só essas duas,
mas que a gente acaba esquecendo e fica só, o Martin Luther King, pacifista, e o Malcolm X, que era mais agressivo, fica só nessas, acaba diminuindo muito o movimento, né, acaba não vendo de uma forma ampla, assim. E outra coisa que eu queria comentar é o livro Mito da Beleza, da Naomi Wolf, se eu não me engano. Isso. Eu tenho um grupo com umas meninas também, a gente debate uns livros toda quinta-feira, daí semana passada a gente acabou lendo, e foi muito engraçado que o livro, eu acho que é de 90, se eu não me engano, e tem muitas questões que são muito atuais, ela fala da questão do corpo e da beleza, enfim, e ela nem imaginava que a gente está vivendo agora com a questão da internet, das influencers, que acabam influenciando a gente com a questão da beleza, de fazer milhões de cirurgia, e agora tem aquela tal de lipoled, que são de modelo, pessoas que são magras e fazem para ficar mais magras ainda, com o abdômen bem definido, assim. Enfim, são coisas que as influencers fazem e acabam anunciando no Instagram, e todo mundo não, mas a maioria das meninas que são mais novas ficam também querendo fazer aquilo e querendo... Isso vai passando, né? Essa questão do mito da beleza ainda é muito atual, mas ele também não faz muito recorte de mulheres negras, ela está falando no contexto específico de mulheres brancas nos Estados Unidos. Mas eu acho que aquele livro é um começo para a gente pensar um pouco sobre essa construção do que é bonito, o que é beleza, e depois, a partir dele, a gente pode debater e falar de outras coisas, né? Pensando no recorte de mulheres negras, mulheres indígenas. Uma coisa que eu também acho interessante, né? E aí vai ser bem no finalzinho dos 60, início dos 70, que também vai ter um papel forte, né? Nessa segunda onda vai ser o movimento hippie, porque ele vai encarnar algumas dessas ideias todas, né? Tanto a ideia do paz e amor, como a ideia inclusiva, né, de se ter essa mistura maior, essa convivência maior, e contra aquele apartheid não escrito, dos Estados Unidos. Esse é um momento que vai aí, né, ter a sua forma física no Festival de Woodstock, né, e aqueles 3 dias muito loucos, né? E que é interessante que os maiores nomes de quem se apresentou em Woodstock são justamente um negro e uma mulher. Jimi Hendrix e a Janis Joplin. Janis Joplin, thank you. Né? Então, assim, são justamente as grandes estrelas, né, desse momento. E aí, assim, só para vocês terem uma ideia, né, desse momento de revolução sexual, eu quero fazer alguns comentários sobre o Brasil. Primeiro, o seguinte, né, onde é que o Brasil vai se inserir na segunda onda? A primeira grande conquista das brasileiras na segunda onda se chama Estatuto da Mulher Casada, de 1962. Por quê? Porque até então, as mulheres brasileiras, elas só eram maiores de idade se elas tivessem mais de 25 anos e fossem solteiras. A mulher casada voltava a um estado de semi-infância em termos de atos civis. Ou seja, civilmente, ela não poderia fazer nada sem a anuência do marido. Ela não podia trabalhar, ela não podia vender, ela não podia comprar, né? Então, o Estatuto da Mulher Casada, ele vai ser essa primeira grande vitória que garante às mulheres casadas a possibilidade de continuarem a ser íntegras enquanto cidadãs e não cidadãs de segunda classe. Em 64, nós temos, então, o golpe e o início da ditadura civil-militar no Brasil, mas a gente sabe do papel das mulheres na resistência, o quanto esse papel foi grande e importante, né? Desde a passeata dos 100 mil, né, com aquela frente de mulheres artistas liderando, até a própria participação das mulheres na resistência, né? E veja bem, não pensem que as feministas brasileiras ficaram quietas, né? E nem todas foram para a guerrilha. A gente vai ter, pelo menos, um grupo bem grande de mulheres
que acaba exilada, muitas delas eram professoras universitárias ou secundaristas, ou casadas com homens que estavam envolvidos de alguma forma com a resistência, e esse exílio faz com que elas passem a se movimentar em grupos de debates de mulheres. E esses grupos de debate são extremamente importantes para a organização do feminismo no Brasil e para a organização, posteriormente, do próprio processo de redemocratização. Leitura, História do Feminismo Brasileiro, no Brasil, da Célia Pinto, e ele mostra muito bem esse período, né, e o papel que esse período vai ter. Veja bem, não apenas na organização das feministas, mas das mulheres em geral, porque a gente vai ter um crescimento dos movimentos de mulheres. Há uma diferença entre o movimento feminista e o movimento de mulheres? Há. Essa diferença está muito em função da teoria que se levanta. Mas o que algumas feministas dizem é que, na verdade, todo movimento de mulheres ele é um pouquinho feminista, a não ser que seja para colocar todas nós com véu e rezando o terço, né? Vai ser um movimento feminista. Então, nós temos o movimento das mulheres na terra, nós temos o movimento das mulheres de classe média baixa, chamado Movimento pelo Preço Justo, e nós vamos ter os movimentos dentro das favelas de organização de mulheres para melhoria das qualidades de vida, acesso, construção de escolas, tudo, né, nesse período dos anos 60, em plena ditadura. E, inclusive, o movimento das mães, né, que os filhos sumiram nos porões da ditadura, né, a figura mais emblemática é a Zuzu Angel, que também foi assassinada por conta disso, né. Se nós formos pegar na América Latina inteira, nós temos o movimento das mães da Praça de Maio. É interessante que esse movimento, nos anos 80, ele era chamado Las Locas, não Las Madres, Las Locas de la Praça de Maio. Né? Então, assim, a gente já vê daí um processo de detração da ação das mulheres nesse mundo público. Em 77, se consegue o divórcio, até então só tinha o desquite, e o desquite, ele não dava possibilidade de recasamento. Os homens recasavam, mas as mulheres não tinham essa possibilidade, tá? Então, era desquitada. Né? Aí aquilo ficava como uma marca, né? E depois disso, se tem um tempo em que se desquita por 3 ou 4 anos, depois pode ir para o divórcio, até que se tenha só o divórcio. Então, vejam, né? Esse processo de revolução sexual, ele é lento, ele tem entradas e reentradas, e ele não é livre da própria moral da época, né? Na verdade, é a moral que vai construir a ideia da moça para casar e da moça, né, para passear, tá? E das mulheres serem criadas, especialmente nos anos 70 e 80, justamente com essa cabeça, né? Você quer ser uma moça para casar e não uma moça para passear. Então, há uma liberdade sexual nova? As mulheres da segunda onda do feminismo, elas levantam essa bandeira? Levantam. Mas isso não é sem determinados riscos, né, controles morais da sociedade como um todo e das próprias mulheres nesse sentido. Tanto que todo o movimento de liberdade sexual, né, do final dos anos 70, ele acaba se esgotando nos anos 80 com a epidemia da AIDS. Por quê? Porque a epidemia da AIDS vai trazer todo um discurso moralista em relação à liberdade sexual, né, que tinha sido conquistada, e aí nós temos um refluxo. Mas aí, então, nós chegamos na terceira onda,
E a terceira onda, gente, é provavelmente a mais intelectual de todas, tá? Até porque ela não é muito consubstanciada em termos de movimentos sociais. Nós temos toda a teoria crítica dos anos 90, né, o tournant critique, que se chama, né, dentro dos anos 90, em que todas as áreas do pensamento passam por uma crítica interna e externa, né? E essa crítica vai, inclusive, trazer as questões de que, opa, primeiro mundo não é o centro do mundo, né? Nós temos outras culturas, outras ideias. E aí a gente vai ver o surgimento de lideranças asiáticas, lideranças africanas, lideranças dentro da própria América Latina, né, e que vão começar, então, todo um processo de crítica dentro do feminismo. É hoje o que a gente estuda lá, os pensamentos de John Scott, Butler, né, todo esse pessoal que surge nesse período, trazendo ideias novas. A própria teoria queer vai nascer, né, durante a década de 1990, propondo, né, inovações, a retomada do conceito de mulheres e o fim do conceito de mulher, né, o uso das teorias de gênero. Então, esse é um momento, né, muito... E, assim, a gente tem essa crítica ao feminismo, ela vai fazer, inclusive, com que a palavra fique feia em muitas situações, mas ela também amplia o lugar das intelectuais, e aí a gente vai ter, então, a força dessas intelectuais, que são, sim, multiétnicas. Tá? No Brasil, nós temos a Lélia Gonzalez, maravilhosa, que, infelizmente, morreu muito cedo, mas hoje a gente está redescobrindo, né, toda a obra dela, e uma série de pensadoras que passam a trazer pontos de vista que não são aqueles do centro, né? A própria ideia de onda começa a ser questionada a partir daí. E, por fim, nós chegamos na quarta onda, que é essa que nós estamos vivendo agora, que vai se municiar das críticas e vai trazê-las para o campo dos movimentos sociais. Há uma certa aceitação, e é interessante, né? Eu acho que eu me dei conta, acho que uns 6 meses depois do acontecimento, que tinha começado a quarta onda do feminismo. Eu fui uma das primeiras a dizer, gente, isso é a quarta onda. Que foi a história, né, que aconteceu no Canadá e que vai dar origem à Marcha das Vadias, né? Vocês devem saber, pelo menos por alto, de que um policial foi à Universidade de Toronto e estava dando, né, fazendo uma palestra sobre autossegurança, né, self-security para as acadêmicas que circulavam pelo campus, porque havia havido alguns casos de estupro, né, no ano anterior. E aí alguém perguntou, né, mas o que o senhor acha que dá para a gente fazer, né, de prevenção? Isso ajuda essas meninas a não andarem se vestindo como vadias. Bom, suficiente, né? E a partir daí a gente tem um movimento mundial no qual a web vai estar muito interligada. Logo depois, a gente teve aquelas 100 meninas que foram raptadas pelo Boko Haram na África, né, e na Nigéria, e isso também mexeu com essas mulheres que já estavam se conectando, né, e a gente passa de traga as garotas de volta para um dístico chamado traga nossas meninas de volta, porque essas meninas passam a ser meninas de todo mundo. E isso é parte desse movimento de ligação. E aí nós temos, né, outras linhas que começam a dizer, sempre a gente teve um movimento plural,
mas eu acho que a web começou a colocar esse pluralismo para conversar. E aí é interessante que não se fala, mas também tem movimentos de homens que se somam à quarta onda. Tem um movimento também no Canadá que eu acho muito interessante, que é um One Mile in Her Shoes, que é um monte de homens, eles se vestem, né, de terno e gravata, e eles caminham 1 milha, que é 1,5 km, mais ou menos, de salto alto. O que é? 1 milha nos sapatos delas, que é dizer, poxa, né, o sapato de salto alto é o símbolo máximo da tortura feminina, vamos lá, né, ainda mais se for salto agulha. E há nesse movimento, e eles usam todos os sapatos vermelhos, né, há nesse movimento essa ideia de nós temos que ouvir, porque nós não entendemos o que as mulheres passam. Bom, o fato é que a quarta onda, então, explode, e explode também todos os nossos feminismos, né? Ecofeminismo, o feminismo vegetariano e vegano, né? Mas já há esse repensar, e o fato de que as mulheres se pensando como artífices do mundo, elas não se veem concordando com os rumos que as lideranças masculinas deram ao mundo, né? No Brasil, né, o feminismo nas favelas cresce. Nós temos, mesmo dentro, né, do que a gente pode chamar, sei lá, de mainstream, a gente tem alguns movimentos como as feministas evangélicas, o Católicas pelo Direito de Decidir, que é um grupo de feministas católicas que apoia, né, a questão do aborto, movimentos como Ni Una Menos, né, e aí, assim, até a própria introdução do feminicídio como agravante dentro da legislação penal brasileira é um elemento super importante que faz parte desse nosso processo, né, de luta. E sim, é terrível a onda de feminicídios. E a quarta onda reverbera cada uma dessas mortes que antes passavam silenciosas nesse processo de reverberação, mas também, e essa é uma avaliação minha, eu ainda sinto dificuldade de alguns feminismos de conversarem, né? Eu me classifico, né, como uma feminista interseccional, que é, né, o grupo que tenta conversar, mas a gente sabe que vai ter grupos muito diferentes, cada um tem um ponto de vista, e confesso, dependendo dos argumentos e do próprio histórico das militantes, eu entendo tanto os argumentos quanto o posicionamento delas, mas eu me posiciono nesse lugar que quer fazer pontes, né, entre todos, as possibilidades do feminismo e todos os tipos de experiências de mulheres, né, possíveis. E acho que seria isso, gente. Acho que assim eu fecho o texto da Jacilene.